Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estamos gravando hoje, dia 10 de abril de 2021, o 74º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Estamos vivendo tempos memoráveis na história desta humanidade. Vamos iniciar o vídeo falando da movimentação do cavalo, o poder armado. Neste campo, as movimentações estão bastante intensas. Segundo vários observadores, a China está acelerando seus planos para invadir Taiwan. Pequim iniciou manobras militares que incluem 20 aviões, sendo eles 4 bombardeiros H-6K com capacidade nuclear, 10 caças de combate J-16, 2 aviões de guerra antissubmarino Y-8 e uma aeronave de controle e alerta antecipado aerotransportado KJ-500, que penetraram na Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan, conhecida como ADIZ, no mês passado, no dia 26 de março. Foi a maior incursão já registrada por Taiwan. As investidas da China são parte de uma série de ensaios em preparação para uma invasão de Taiwan, disse ao Epoch Times John Mills, ex-diretor de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais de Segurança Cibernética do gabinete do secretário de Defesa dos Estados Unidos. Analistas têm ponderado que esta aceleração dos planos da China para invadir Taiwan podem estar relacionados principalmente à sua necessidade de adquirir a capacidade de fabricação de semicondutores. E Mills, que citei agora há pouco, concorda com isso. Em Taiwan está instalada a TSMC, a maior fabricante de chips do mundo. A China é extremamente dependente de semicondutores importados que são muito sofisticados, que na verdade são chips muito pequenos que alimentam tudo, de celulares a mísseis, como eu já abordei aqui em outro vídeo. Eu disse, nesse outro vídeo, que esta era uma questão muito sensível e importante. De acordo com a Bloomberg, a China importou 380 bilhões de dólares em chips no ano passado, em 2020, respondendo eles por cerca de 18% de todas as suas importações. É um gasto elevado que denota a dependência da China destas importações. Ela está agora desesperada para garantir o fornecimento de semicondutores estrangeiros após uma série de sanções impostas às suas empresas pelo governo do ex-presidente Trump. As sanções dos Estados Unidos paralisaram o negócio de smartphones da gigante chinesa de tecnologia Huawei. A fabricante de chips chinesa SMIC também foi incluída nessa lista negra. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, na quarta-feira, dia 7, expressou uma grande preocupação com o que chamou de padrão de esforços chineses para intimidar outras pessoas na região, incluindo Taiwan. Na Ásia, alguns líderes militares americanos veem Taiwan como a questão mais sensível do momento. Abre aspas, temos indicações de que os riscos estão realmente aumentando, fecha aspas, disse o almirante Philip Davidson, o comandante militar mais antigo dos Estados Unidos na região da Ásia-Pacífico, a um painel de senadores no Senado no mês passado, referindo-se então ele a um movimento militar chinês contra Taiwan. O sucessor de Davidson, o almirante John Aquilino, disse aos senadores em sua audiência de confirmação, abre aspas, minha opinião é que este problema está muito mais próximo de nós do que a maioria pensa. Fecha aspas. Eu já falei aqui no canal sobre esse problema dos chips
e creio que a China não pode esperar por muito mais tempo. Em função dessas questões estratégicas, a intenção chinesa de dominar Taiwan está se tornando muito mais forte e muito mais urgente. Vejam uma imagem do porta-aviões chinês Liaoning navegando pelo Estreito de Miaoco essa semana. Na Síria, a temperatura continua aumentando. Um bombardeio israelense feriu soldados sírios nas proximidades da capital Damasco. Esta semana, caças Su-24 das Forças Aeroespaciais Russas destruíram um campo de treinamento de Hayat Tahrir al-Sham, conhecido como HTS, que é um grupo terrorista islâmico afiliado à Al-Qaeda, que estava localizado, esse campo de treinamento, 1 quilômetro ao sul da cidade de Bisankur, no oeste de Idlib. São forças essas, apoiadas pela Turquia, que foram dizimadas neste campo de treinamento pelos russos. No dia anterior, dia 6, os russos já haviam atacado uma unidade do HTS que escoltava um comboio militar turco. Diversos veículos foram destruídos e vários militantes foram mortos ou feridos. Esta guerra da Síria é uma guerra proxy com potencial altamente explosivo. Vejam uma foto do Su-24 que foi empregado pelos russos na Síria. Depois de assinar o acordo de 400 bilhões de dólares com a China, do qual eu já falei antes no canal, o Irã pensa em modernizar sua frota de aviões de combate. Uma opção que está sendo avaliada e estudada pelo Irã é a aquisição do caça chinês J-10C, para que eles possam, então, o Irã, fazer frente à poderosa aviação israelense. Vejam a imagem do caça J-10C, armado com 4 mísseis AR-AR PL-15. O transporte e concentração de ativos militares para a região separatista de Donbás, na Ucrânia, continua por parte de ucranianos e russos numa preparação para um conflito inevitável. Aliás, como já comentei aqui nos últimos vídeos. Uma das armas que foram flagradas sendo transportadas pelos russos para a fronteira foi o 2S4 Tyupan, também conhecido no Ocidente como M1975. Ele é um obuseiro autopropulsado de 240 milímetros. Em função do seu tamanho, ele pode disparar ogivas altamente explosivas, incendiárias, guiadas e de agrupamento. Mas o que chama a atenção é que ele também pode disparar ogivas de nêutrons e ogivas nucleares, algumas das quais são capazes de atingir alvos a uma distância de cerca de 20 quilômetros. Esse obuseiro também pode disparar o que eles chamam de Smelchak, demolidor, uma bala guiada a laser. Uma imagem do obuseiro sendo transportado para a fronteira com a Ucrânia pode ser vista nesse momento. A Rússia está acumulando um poderio militar sem precedentes no Ártico. Lembrem-se que o menor percurso entre os Estados Unidos e a Rússia passa pelo Ártico. Ela vem testando suas mais novas armas em uma região sem gelo, visando proteger a sua costa norte e, quem sabe, abrir uma rota marítima altamente lucrativa da Ásia para a Europa. Especialistas em armas e autoridades ocidentais estão acostumados com a presença de mísseis russos na região do Ártico, mas atualmente demonstraram preocupação especial com uma superarma russa, o torpedo Poseidon 2M-39, do qual eu falarei um pouco mais à frente,
dando mais detalhes. Além de implantar armas de poderio enorme, a Rússia vem treinando exaustivamente na área do Ártico. No mês passado, fez treinamento de interceptação de bombardeiros após os Estados Unidos ter pousado um bombardeiro seu numa base norueguesa, como já mostrei aqui, inclusive, no canal. As tripulações dos caças russos MiG-31BM da aviação naval da Frota do Pacífico realizaram exercícios no Círculo Polar Ártico. De acordo com as informações do Ministério da Defesa russo, essas aeronaves MiG-31BM já estão há pelo menos 3 meses ou mais baseadas em Anadyr, em estado de prontidão para eventuais interceptações e realizando exercícios regulares. A visão de um mundo multipolar, com os Estados Unidos sendo a potência hegemônica, já foi descartada pelos militares americanos, diante da escalada militar da Rússia. Hoje eles falam em lidar com pares, ou seja, de igual para igual. O general da Força Aérea Americana, Glenn Van Herk, que está na frente do Comando Norte dos Estados Unidos, disse sobre a presença russa no Ártico o seguinte, abre aspas, estamos de volta à competição entre pares, fecha aspas. Ele disse isso numa palestra do Defense Rights Group. E depois ele continuou, abre aspas, claramente, a Rússia está tentando reafirmar em um cenário global sua influência e suas capacidades. Isso é exatamente o que está acontecendo. É uma grande competição de potências. A diferença entre o passado e agora é que as interceptações são mais complexas, multi-eixos, multiplataformas e muitas vezes entram na zona de identificação de defesa aérea e permanecem por horas. Fecha aspas. E aí então ele completou. Essa seria a diferença significativa. E por que isso está acontecendo? É a competição entre pares, da qual falávamos. Com isso, então, ele mostrou que a visão militar dos Estados Unidos hoje é de uma competição de igual para igual. Questionado sobre o que ele acha da recente atividade russa no Ártico e como os Estados Unidos estão se preparando e se exercitando lá, Van Herk disse ao repórter, abre aspas, estou ciente do que você está falando e vincularia isso ao poder global, grande competição de poder e, novamente, mensagens estratégicas, disse ele. Isso é o que é, disse ele. Há claramente um desafio militar dos russos no Ártico, disse à CNN um alto funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que aponta para a reparação e melhorias nas antigas bases da União Soviética, construídas durante a Guerra Fria. As imagens de satélite mostram o fortalecimento lento, mas constante, de aeródromos e bases, como é o caso da base militar russa mais ao norte, na ilha de Terra de Alexandra. Um funcionário americano acrescentou, abre aspas, esta situação tem implicações para os Estados Unidos e para os seus aliados, até porque cria capacidade de projetar força até o Atlântico Norte. Fecha aspas. Ainda que as bases em causa integrem um território russo, as bases estão em território russo e façam parte de um plano legítimo de defesa, as autoridades estadunidenses estão bastante tensas. O porta-voz do Pentágono, tenente-coronel Thomas Campbell, disse o seguinte, abre aspas, a Rússia está reestruturando aeródromos e instalações da era soviética e construindo novos portos, centros de procura e resgate e aumentando a frota de quebra-gelo, nucleares e convencionais. Fecha aspas. Paralelamente a isso, a Rússia está expandindo sua rede de mísseis, de defesa antiaérea e costeira, o que dá a Moscou o poder de negar acesso a porções importantes do Ártico,
Ele acrescentou: negar acesso é um conceito militar onde eu consigo bloquear a sua entrada numa área geográfica delimitada. Thomas Campbell, esse que eu acabei de citar, falou ainda de um teste bem-sucedido, em novembro último, do Tsircon, um míssil de cruzeiro hipersônico. Tanto este como o torpedo Poseidon são armas estratégicas da Rússia anunciadas pelo presidente Putin em março de 2018. Sobre o Tsircon, eu também já comentei em vídeos anteriores. Existe também, nesse contexto da implantação das forças militares russas no Ártico, uma questão econômica muito importante. A Rússia pode obter controle sobre a chamada Rota do Mar do Norte, na sigla NSR, uma ligação direta entre a Noruega e o Alasca, através, naturalmente, da costa norte da Rússia. Depois do bloqueio do canal de Suez, essa possibilidade dessa rota ganhou força como uma alternativa. A rota, a NSR, reduz pela metade o tempo que os navios atualmente levam para chegar à Europa vindos da Ásia através do canal de Suez. Veja uma foto de uma base russa no Ártico. Engenheiros russos criaram um míssil que abre uma rede para capturar alvos aéreos pequenos, tais como drones. O analista militar Dmitry Safonov explicou, abre aspas, o míssil foi desenvolvido pelo Centro Nuclear Federal Russo, especializado na solução de problemas científicos e técnicos relacionados à manutenção e confiabilidade das armas nucleares. Fecha aspas. Na verdade, a arma consiste basicamente, esse míssil, é um míssil guiado por laser e um container com uma rede. Quando a inteligência artificial do míssil reconhece o veículo aéreo não tripulado, o drone, o míssil abre então a rede e pega o alvo ainda em voo, o alvo vivo, como se diz, cortando a ligação entre o drone e a base. Sabe-se que o uso de drones voantes em combate é a nova tendência nos campos de batalha. Vejam nos vídeos anteriores o que eu comentei sobre Nagorno-Karabakh. Pelo jeito, os russos já estão se antecipando para não serem pegos de surpresa por drones inimigos. Vamos falar um pouco mais sobre o desenvolvimento militar russo e, em especial, suas armas estratégicas. Esse é um tema que tem gerado investigações intensas pela comunidade de inteligência internacional de nível superior. Uma nova arma em desenvolvimento pela Rússia parece algo saído de filme de ficção científica. É um torpedo nuclear capaz de criar tsunamis radioativos em regiões costeiras, aliando a destruição instantânea de ondas gigantes com os danos a longo prazo causados pela radiação. Já me referi a ele quando disse do acúmulo de armas pela Rússia no Ártico. Trata-se, do que eu já citei, do torpedo Poseidon 2M39, sendo que esse torpedo foi originalmente considerado pelas forças ocidentais o que eles chamam tigre de papel, ou seja, uma arma que soa muito assustadora, mas que é impraticável ou inexistente. Um blefe criado apenas para uma parte parecer mais forte do que ela realmente é numa negociação. É assim que inicialmente o Ocidente viu essa arma. Mas segundo agora a CNN, a Rússia vem testando realmente novas armas como o Poseidon e o míssil de cruzeiro hipersônico Tsircon, e isso é real. O torpedo Poseidon, com tecnologia Stealth, que impede a sua detecção, não tripulado, é alimentado por um reator nuclear e projetado para passar furtivamente pelas defesas costeiras no fundo do mar, como é o caso nos Estados Unidos. A arma, o Poseidon,
pode lançar uma ogiva de vários megatons, causando ondas radioativas que tornariam áreas da costa que é alvo do ataque, inabitáveis por décadas. O desenvolvimento do torpedo está avançando rapidamente. Em novembro, Christopher Ford, então secretário de Estado assistente para a Segurança Internacional e Não Proliferação dos Estados Unidos, disse que o Poseidon foi projetado para, abre aspas, inundar as cidades costeiras dos Estados Unidos com tsunamis radioativos, fecha aspas. Várias fontes concordam que a superarma é muito real e já está dando frutos. O chefe da inteligência norueguesa, vice-almirante Nils Andreas Stonsnes, disse à CNN que sua equipe determinou que a arma é real e sua agência avaliou o Poseidon como uma parte do novo tipo de armas nucleares de dissuasão da Rússia. E ele já está em fase de testes, segundo o mesmo almirante. Mas é um sistema estratégico e direcionado a alvos e tem uma influência que vai muito além da região em que é testado atualmente, concluiu o almirante. O Tsircon e o Poseidon fazem parte de uma nova geração de armas prometidas por Vladimir Putin em 2018. O chefe da inteligência norueguesa que eu citei agora descreveu à CNN o Tsircon como uma nova tecnologia com velocidades hipersônicas contra a qual é difícil se defender, disse ele. A agência de notícias estatal russa RA Novosti citou uma fonte na segunda-feira, dia 5, dizendo que os testes para o submarino Belgorod, especialmente desenvolvido para ser armado com o torpedo Poseidon, seriam concluídos em setembro. Esse submarino é um submarino enorme, projetado para receber o torpedo Poseidon. Por falar em russos, algo tem intrigado cabeças pensantes nos centros estratégicos. O desenvolvimento de armas russas estratégicas é impressionante, tanto pelo tempo recorde da concepção até ficarem operacionais, bem como por sua tecnologia muito avançada e inédita. Até 2014, a Rússia via-se sem condições de confrontar o Ocidente, como aconteceu quando a Ucrânia sofreu uma revolução colorida que depois o presidente eleito à época, que era simpático aos russos, e ela nada pôde fazer. Em 7 anos, ela desenvolveu e colocou operacional uma série enorme de armas estratégicas, tanto convencionais, nucleares, como escalares. Como exemplo, podemos citar o que acabamos de comentar, que é o míssil Tsircon, o torpedo estratégico Poseidon, também os submarinos invisíveis, que eu já citei aqui, inclusive os outros da classe Loncharif, armas de energia dirigida, sem contar com outros dispositivos postos em órbita no espaço através de suas forças aeroespaciais no seu programa espacial militar. Desenvolver tais tecnologias requer muito tempo, no mínimo décadas, e muito dinheiro. E ela desenvolveu isso em praticamente 7 anos. E devemos considerar também que a Rússia não dispõe de recursos financeiros à vontade. Ela é uma economia que até pouco tempo era uma economia, um PIB inferior ao do Brasil. Não tem recursos financeiros largos, fáceis, e muito menos teve o tempo necessário para desenvolver essas sofisticadas tecnologias, se é que seria possível desenvolvê-las. Existem então 2 hipóteses. Ou a Rússia já tinha essas tecnologias e as escondeu muito bem, ou alguém a ajudou. Alguém transferiu essas tecnologias para ela. Se nós considerarmos a vigilância constante que a comunidade de informações internacional tem sobre a Rússia
e todos os recursos de inteligência disponíveis por essa comunidade, entendemos que seria praticamente impossível a ela, a Rússia, esconder por tanto tempo um esforço tão poderoso e tão amplo, que envolve tanta gente. Assim, ficamos com a seguinte hipótese: alguém os tem ajudado, transferindo tecnologia extremamente sofisticada e dando todo o suporte. Percebam que Putin, mesmo sob a ameaça de ter que enfrentar a OTAN, que é uma aliança poderosa com mais de 30 países, entre eles os países mais importantes militarmente, como Estados Unidos, França e Reino Unido, então uma aliança que chega a quase 30 países, mesmo ele sob agora a ameaça de ter que confrontar a OTAN, por exemplo, na Ucrânia, mesmo assim ele não parece nem um pouco preocupado, o presidente russo. Pelo contrário, ele tem se mostrado bastante confiante e tranquilo. Eu pergunto a vocês, isso parece normal? Se você é líder de um país que está prestes a ir para um conflito contra dezenas de países militarmente poderosos e com grandes recursos, você estaria totalmente calmo, confiante, tranquilo? A pergunta é: quem os ajuda aos russos a equilibrar o jogo? Quem os está ajudando e transferindo tecnologia? Os membros da comunidade fechada, aqui do canal, entendem bem o que eu estou dizendo. Vamos então também fazer só um comentário sobre a Coreia do Norte, que é um tema que eu já abordei também em vídeo anterior. A questão da Coreia do Norte, que também é um país que desenvolveu fortemente tecnologias nucleares, é diferente da Rússia. A Coreia do Norte é um país paupérrimo, sem nenhuma instituição de ciências que mereça crédito, e que desenvolveu essas armas com uma tecnologia já conhecida, não com tecnologias inovadoras e disruptivas como os russos. Todavia, essa situação, então, da Coreia do Norte não deixa de ser preocupante, mas é diferente da questão russa. No caso da Coreia do Norte, o patrocinador por trás das cortinas é outro, bem mais antiquado que o da Rússia. Uma guerra da OTAN em 3 frentes, uma na Ucrânia com a Rússia, outra com Taiwan, contra a China, e a terceira no Oriente Médio contra o Irã, seria praticamente um suicídio completo para o Ocidente. Algo muito difícil de ser vencido sem o emprego de armas de destruição em massa. Todavia, tudo leva a crer que os acontecimentos e os dominadores globais estão conduzindo propositalmente o Ocidente para esse cenário de 3 frentes, repetindo, uma luta na Ucrânia contra os russos, uma luta em Taiwan contra os chineses e uma luta no Oriente Médio contra o Irã. Algo que obviamente causaria um cenário extremamente devastador e muito prejudicial para o Ocidente. Somente usando armas de destruição em massa, essa guerra, esse confronto, teria um fim mais rápido. Entretanto, armas de destruição global não serão toleradas. Vamos agora para algo mais ameno. Vamos falar do campo da torre, o poder econômico, mais ameno, mas igualmente devastador. Nesse campo, o poder econômico, a agenda está em andamento. Há hoje uma corrida para se lançar moedas digitais por parte de vários países. Cerca de 60 países estão preparando o lançamento de moedas digitais, dentre eles o Brasil. O mercado para esse tipo de moeda é enorme, pois existem hoje 1,7 bilhões de pessoas no mundo que não têm conta bancária. Vou repetir, 1,7 bilhões de pessoas é estimado que não têm conta bancária. Os Estados Unidos estão trabalhando para lançar a sua moeda digital, enquanto que a China já lançou a sua
esta semana, o Yuan Digital, que é chamado de DCEP, Digital Currency Electronic Payments. Há temores de que a China venha a impor essa moeda digital como a moeda de troca internacional, aumentando sua conversibilidade na medida que é um grande player no comércio mundial e pode impor condições de pagamento ao fazer suas compras. Como exemplo, a China, já faz 3 anos, ultrapassou os Estados Unidos como o maior importador de petróleo do mundo. E se, como foi feito na década de 70, quando se criou o petrodólar, ela também pressionar para que os seus pagamentos nas suas compras de petróleo sejam feitos em yuan digital, quem poderá resistir? Quantos poderão dizer não à China se ela disser que vai pagar em yuan digital? Essas pessoas, esses países, essas empresas vão se recusar a vender para a China? Que outro mercado rapidamente elas poderão encontrar para os seus produtos? Podemos estar vendo então a substituição, ainda que parcial, do dólar como moeda de troca internacional. Nesse contexto, fica mais fácil entender algo que eu já falo desde 2019 em meus artigos e aqui no canal, que é o avanço da desdolarização. Eu já dizia em 2019 e depois quando abri o canal em maio de 2020 que a desdolarização tinha sido adotada pelos países mais importantes do mundo e era um fenômeno irreversível. Os Estados Unidos estão encarando a criação do yuan digital como uma ameaça de segurança nacional e, como não há como combatê-lo, pretendem concorrer com ele ao lançar no futuro o dólar digital. Lembrem-se do que está por trás disso. Lembrem-se que a moeda vem sendo totalmente tratada como uma arma geopolítica. Moedas digitais geram a total dependência das pessoas em relação ao Estado. Não é à toa que eles estão acelerando a adoção deste tipo de moeda. Eu já tratei deste tema também em vídeos anteriores. Todavia, com o interesse dos países em controlar o mercado de moedas digitais, a tendência é que passem a combater as criptomoedas. Como eu já alertei antes, moeda digital é uma coisa. Ela é emitida pelo Banco Central e controlada pelo país. Criptomoedas são diferentes. Elas são transacionadas por particulares sem controle. Como um exemplo dessa questão da preocupação deles em controlar as moedas digitais, e aí naturalmente terão que combater as criptomoedas, nós podemos citar que, por exemplo, no Brasil e na Argentina, criou-se a exigência de que as pessoas declarem seus investimentos em criptomoedas. E ao declarar seus investimentos, ao se identificar, ao identificar os valores que compraram, esse será então o primeiro passo, pois sabendo quem tem esse tipo de moeda, o Estado poderá agora persegui-los, taxá-los ou fazer o que lhe bem convier. Um banco de dados contendo 533 milhões de dados de usuários do Facebook ressurgiu na internet, só que dessa vez de graça. Ele já tinha surgido na internet, antes pago, e agora está sendo oferecido de graça. Isso significa que mais agentes mal intencionados podem explorar os dados e, portanto, você deve ficar atento. Se você tem conta no Facebook, deve ficar atento a e-mails ou mensagens suspeitas. E é neste ambiente virtual totalmente seguro, e eu falei aqui nos últimos vídeos fartamente sobre a vulnerabilidade do mundo digital e cibernético, e é exatamente neste mundo, sem nenhuma segurança, que eles querem colocar todo o trânsito da moeda mundial através de moedas digitais, incluindo a sua poupança. Segundo a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe,
A pandemia fez disparar a dívida da América Latina e do Caribe, sendo essa região, América Latina e Caribe, a mais endividada do mundo em desenvolvimento e aquela que tem o maior serviço de dívida externa em relação às exportações de bens e serviços. O serviço da dívida, sendo pesado, faz com que esses países tenham que fluir uma boa parte da sua receita para o pagamento e amortização de parcelas da dívida, incluindo, naturalmente, os encargos financeiros. O mercado financeiro internacional vem enfrentando problemas para manter suas ilusões. Depois da explosão do Fundo de Administração de Ativos Familiares, Ashiko, agora Scott Minerd disse, abre aspas, é muito provável que tenhamos outra situação como essa. Ele estava se referindo ao problema que foi com este fundo Ashigos. Mas não é só ele. Nouriel Roubini, professor da Stanford School of Business da Universidade de Nova York, economista que previu a crise de 2008, avisa que uma nova crise está chegando. Aliás, avisos sobre a crise que está chegando, eu já veiculei vários aqui no canal. Ele, numa avaliação do cenário, explica que a situação tem levado investidores a assumir riscos de forma excessiva e até imprudente. Um ambiente que combina taxas de juros próximas a zero ou até negativas e estímulos fiscais sem precedentes. Esses dois fatores eu também já citei aqui várias vezes nos vídeos, avisando que eles são potencialmente explosivos. Nesta terça-feira passada, ele ganhou as manchetes do noticiário econômico-financeiro com declarações dadas em entrevista à Bloomberg TV. Ele disse, abre aspas, estamos vendo espuma, bolhas, tomada de risco e alavancagem generalizadas. Muitos players se alavancam demais e assumiram muito risco e alguns vão explodir. Fecha aspas. Bem, ele está avisando. Manipulação tem um preço e em algum momento a conta chega. A bolha da dívida e a bolha da manipulação do mercado vai explodir uma hora e não vai demorar muito. Vamos agora para o campo do bispo, né? Começamos falando das movimentações do cavalo, falamos das movimentações da torre e vamos falar agora da movimentação do bispo, que é o sistema de crenças e valores, né? Nessa área, a guerra de quinta geração é muito atuante. A conquista de corações e mentes, dividir para governar. Imigração também pode ser usada como arma geopolítica. Na Europa, milhões de imigrantes que não assimilaram a cultura dos países que os receberam e se infiltraram nas instituições, eles destoam da população local e são focos de tensão. Um caso bem claro é a França. Agora, essa mesma técnica está sendo usada nos Estados Unidos. Um número impressionante de pessoas, estimuladas pela nova administração federal do país, está tentando entrar ou entrando ilegalmente na fronteira sul dos Estados Unidos. A quantidade de detenções na fronteira atingiu seu maior índice em 15 anos, aumentando em 71% em março, se comparado com fevereiro. O Egito foi notícia essa semana por dois motivos. Por realizar uma verdadeira procissão, muito estranha, de reis e rainhas em carros funerários que estavam sendo levados de um museu para outro, e por ter achado uma cidade de 3,4 mil anos de antiguidade. Tudo no Egito remete ao passado, um passado onde há muita coisa escondida e muitos tesouros a serem descobertos. Como registro, nós informamos que morreu o príncipe Filipe, aos 99 anos,
consorte da rainha Elizabeth do Reino Unido. Gente boa, ele disse uma frase elucidadora uma vez. A frase dele foi, abre aspas, caso eu venha a reencarnar, gostaria de ser devolvido à Terra como um vírus mortal para diminuir os níveis de população humana. Fecha aspas. Essa frase deixa bem claro os ideais nos quais ele acreditava. Ele foi um dos primeiros líderes também da World Wildlife Fund, WWF, bastante conhecida de todos vocês. Vamos agora à França. Na França ocorre algo diferente. Diferente não, está acontecendo no mundo inteiro, mas lá chamou a atenção. Os policiais na França não sabem se combatem a população que desobedece às restrições impostas pelas autoridades em função do Covid, ou se ela combate os criminosos. A Associação de Policiais, o PNI, e o Sindicato da Polícia da França estão denunciando e alertando para a situação absurda em que se viram envolvidos quando 90 mil policiais estão designados para controlar as medidas de saúde enquanto o crime acontece livremente. A prioridade atual das forças policiais na França, seguindo as ordens presidenciais, é fiscalizar o cumprimento do terceiro confinamento, com bloqueios em pedágios nas autoestradas, estações de trens e ônibus, aeroportos e outros locais de grande circulação, para exigir as autorizações de circulação a quem de direito, a quem está passando. Ele precisa mostrar uma autorização de circulação e multar e até mesmo prender os que não a possuem. Parece que para as autoridades francesas e também muitas outras autoridades em vários países do mundo, combater os criminosos não é mais uma prioridade. Por falar em decisões estranhas, o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, disse quarta-feira, dia 7, que chegou o momento de decidir qual será o destino da água radioativa da usina nuclear desativada de Fukushima. Vejam, chegou a hora de decidir o que vão fazer com aquela água radioativa daquele primeiro acidente em função de um tsunami que ocorreu em Fukushima. O provável destino dessa água radioativa será o Oceano Pacífico. As autoridades japonesas dizem que farão um processo de descontaminação da água antes de vertê-la no mar. Vão jogar a água radioativa no oceano. Veja nesta foto os tanques de armazenamento de água de Fukushima. Vamos agora falar de Brasil. Não bastasse o colapso das pequenas empresas, como bares, restaurantes e hotéis, agora algumas multinacionais anunciaram o fim de suas operações e saída do Brasil. São algumas delas que eu vou citar, mas não são todas, que estão saindo do Brasil. Forever 21, Mercedes-Benz, Sony, Nikon, Roche, Walmart, LG, Nike e Audi. O movimento de montadores e multinacionais parece visar antecipar o checkmate tupiniquim. Enquanto os bilionários ficam cada vez mais ricos, como eu já mostrei em mais de um vídeo, estima-se hoje que cerca de 150 milhões de pessoas no mundo desceram da classe média. Caíram da classe média para uma classe inferior. No mundo, 150 milhões, o maior recuo em 3 décadas. Aqui no Brasil, o empobrecimento da população também é impactante. Segundo mostrado pelo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia do Covid, no Brasil, desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a maioria, segundo essa pesquisa, a maioria da população brasileira
têm passado fome após o início da Covid. A pesquisa mostrou que mais da metade da população brasileira não tem acesso pleno e permanente a alimentos, sendo que dos domicílios pesquisados nas 5 regiões do país, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, foi registrado que em 55,2% das casas os habitantes conviviam com a insegurança alimentar. Ou seja, se projetar essa amostra para o Brasil, 55,2% daria algo em torno de 116 a 117 milhões de brasileiros sem um acesso pleno e permanente a alimentos. A fome pode não ser constante, mas ela vem regularmente. A crise econômica, decorrente em grande parte dos lockdowns que foram impostos à população, está fazendo com que a fome chegue até mesmo a grupos que antes não se encontravam em condição de pobreza. No centro do Rio de Janeiro, assim como em várias outras capitais, as filas de pessoas para pegar comida se alongam. Uma panela de pressão prestes a estourar. Todos os ingredientes para uma convulsão social estão sendo implantados gradativamente e estão chegando à sua conclusão. As pessoas estão retirando seus valores da poupança. Em março, houve a maior retirada líquida nos últimos 4 anos, conforme o Banco Central. Somente nesse ano, esse ano atual, já houve uma retirada líquida é já descontado os depósitos. Uma retirada líquida de 27,5 bilhões nos 3 primeiros meses do ano. A maioria dos trabalhadores da iniciativa privada e também informais sequer conseguem pagar suas contas, quiçá ainda poupar dinheiro. Recente notícia nos dá conta que a China, através da Federação Nacional dos Sindicatos da China, conhecida pela sigla ACFTU, essa federação de sindicatos chineses enviou $300 mil, cerca de 1,7 milhão de reais, para sindicatos brasileiros, a pretexto de ajudá-los na luta contra o Covid. Na China, não existem sindicatos independentes. Todos eles são filiados a essa federação que eu citei. O vice-presidente dela, Jiang Guanjiping, enviou carta aos presidentes das centrais, que integram o Fórum das Centrais Sindicais do Brasil, que são CSB, CUT, Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central. Ele enviou carta a eles, informando sobre essa doação dos $300 mil. Interessante monitorar o uso deste dinheiro pelos sindicatos. O sistema ocidental, ele tem, na visão dos orientais, vulnerabilidades intrínsecas, pois o controle é fraco no Ocidente e a corrupção é muita. Na visão deles, o dinheiro é o verdadeiro imperador do Ocidente. Assim, com ele, o dinheiro, é possível submeter o Ocidente. Quem controla o dinheiro, controla o Ocidente. Vamos aos Estados Unidos numa declaração interessante. Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, que segundo várias fontes está sendo preparada para assumir a presidência, disse recentemente o seguinte, abre aspas, por anos e gerações, guerras têm sido travadas por causa de petróleo. Dentro de pouco tempo, serão travadas pela água. Fecha aspas. Adivinha onde estão os maiores aquíferos do mundo? Pois é, no Brasil. Também já falei desse tema dos aquíferos antes, dando a dimensão desses aquíferos e por quanto tempo eles poderiam saciar a humanidade inteira. Vejam uma imagem da vice-presidente dos Estados Unidos. O Paraguai devolveu ao Brasil um libanês suspeito de ligação com o Hezbollah
chamado Assad Hamad Barakat. Ele é apontado como um dos líderes do grupo na Tríplice Fronteira e é investigado por lavagem de dinheiro. As movimentações dos grupos terroristas na Tríplice Fronteira são conhecidos e bem documentados há muitos anos. Assad Hamad Barakat foi incluído em 2006 na lista do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sobre pessoas e entidades que financiam o Hezbollah na região da Tríplice Fronteira. Vamos fazer então, pessoal, 2 lives esse mês. A primeira para a comunidade fechada será no dia 22 e a outra para aberta, no dia 29. Tanto a do dia 22 quanto a do dia 29 serão às 20 horas, as lives. Para entender o jogo, como eu enfatizei várias vezes aqui no canal, você precisa superar os conceitos e ideologias correntes e ver as jogadas no tabuleiro de uma perspectiva superior. Para o jogador que manipula os dominadores globais, tanto faz o ismo de plantão, se é comunismo, capitalismo ou socialismo, desde que o sirva, que lhe seja obediente. E todos têm sido ao longo dos séculos, tanto que o mesmo grupo permanece no poder século após século. Os rostos mudam, o jogador é o mesmo. Para ele também tanto faz a crença religiosa, desde que não o atrapalhe e, se possível, colabore. Esse jogador não sofre das vulnerabilidades humanas, como a vaidade, apegos e paixonites próprias do sistema atual que prevalece aqui. Ele é pragmático, frio, porque afinal, jogo é para se jogar, e ele joga. O jogador que se opõe a ele joga para impedir a vitória do adversário e resgatar ao menos parte dos despojos de guerra ao fim da partida. Estou mostrando, juntando as peças e explicando o movimento para quem quer ver, para quem quer ouvir e para quem quer entender. Para o cego, não há nada mais a ser dito. Quero lembrar novamente Sun Tzu em A Arte da Guerra. Abre aspas. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem a si próprio, nem ao inimigo, perderá todas as batalhas. Fecha aspas. O efeito dominó começou. Na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra o outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente para a finalização. Um grande abraço.